Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos. Mais uma live aqui da Manipura Farmácia. Eu sou o Dimas, para quem não me conhece, sou farmacêutico, sou diretor da Manipura. Eu gostaria de saber se vocês estão me escutando, se está tudo certo aí com o áudio. Se tiver ok, dá um joinha, por favor. E enquanto a gente vai entrando, hoje vai ser uma live muito legal com o Dr. Ricardo Krause, cirurgião dentista, muito parceiro nosso. E eu gostaria de dar alguns recadinhos, os recados aqui da semana, o que a gente está aprontando para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima quinta, tem live com a doutora Camila Carvalho, que ela é biomédica, no mesmo horário aqui, falando sobre a importância de cuidados home care. Semana que vem, na terça-feira, aí é uma aula especial, exclusiva para profissionais de saúde, com o Fábio de Matos. O que a gente vai falar? Vai falar sobre marketing digital e como que a gente pode usar ferramentas de marketing digital para alavancar o consultório. Então o foco é totalmente para consultório, totalmente para profissionais da saúde. Então se liguem, já está na nossa landing page, a gente já está divulgando, são vagas limitadas, certo? E é exclusivo para profissionais de saúde. E no dia 7 de maio, que é na outra quinta-feira, com o Dr. Felipe Dantas, parceiraço lá do Rio de Janeiro, farmacêutico também. A gente ainda vai definir o tema, mas na área da estética. Então, se alguém tiver sugestão, pode mandar inbox, quiser, eu quero ouvir o doutor falar sobre botox orgânico, enfim, podem mandar sugestões, a gente está fechando, mas a data já fechou, dia 7 às 18 horas, certo? E aproveitando agora, a gente está na última semana de abril, ainda estamos na semana de aniversário, o mês de aniversário da Manipura, fechamos 7 anos. Então a gente está com as promoções dos combos, são 3 combos imperdíveis e até o final da semana, até quinta-feira, na verdade, que sexta-feira é dia 1º, certo? Então, o Dr. Ricardo já está presente, né? Vou chamar ele. Vamos ver se ele recebe aí. Fala, meu grande, como é que Olá, estamos boa aí? tarde, doutor. Como é que Tudo está? jóia? Cara, com esse Tudo frio aí, bem? cara, eu fui obrigado a colocar uma touquinha aí, cara. Tô um pouco Tá caseiro com hoje, frio, cara. Não tô... rapaz? Não, eu tô de boa, não tô com tanto frio assim. Como é que tá Não, aí? Voltou às atividades? Voltou às pois é. atividades? Diz que hoje foi liberado para odontologia, as consultas eletivas. Como é que tá isso aí? Explica pra gente um pouquinho. Cara, na verdade, assim, já havia sido meio que liberado já os atendimentos de urgência, né? Então a gente podia, Isso. desde o início, na verdade, da pandemia, a gente estava podendo atender os casos de dor, os casos de processo infeccioso, né? Claro que Claro. com todos os cuidados, né, dentro daquilo que o Ministério da Saúde, né, nos foi colocado, né? Inclusive até estava dando risada hoje, né, cara? Assim, me chegou hoje a minha roupa de astronauta, né? Eu havia Eita, encomendado. Deixa eu só mudar aqui. Ó. Eu acho que o meu iPhone. tá dando uma trancadinha aqui na conexão do doutor. Acho que ele já vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto ele volta, eu vou apresentar ele, que eu... Desculpem, não... Ah, voltou? Então Voltou? vamos. Tô Não, tudo é bem, que eu tava viu? no Wi-Fi, e o Wi-Fi aqui às vezes ele é meio complicado, e ainda mais esse horário, né, cara? Um horário bastante, vamos dizer assim, concorrido, né? Então a Sim, gente tem tá. várias lives Então aí, né, simultâneas cara, e todo sempre mundo fazendo. trancafiado e desse congestionamento digital que a gente tem, né? Então, mas assim, só para terminar essa questão, a gente está dentro da odontologia desde o início da pandemia liberado para poder fazer esse atendimento de urgência, mas recentemente a gente foi liberado dentro das condições, na verdade, que nos foram colocadas para um atendimento eletivo. Né? Essa semana, inclusive, até eu já tive clientes para poder atender, mas assim, ó, de uma forma bastante espaçada,
né, com os Sim. cuidados devidos, né, a pessoa ela já entra dentro do próprio edifício com alguns cuidados, como por exemplo, só pode entrar uma pessoa por vez dentro do elevador, né? Então tem esses cuidados bastante peculiares aí dentro e na própria clínica a gente toma o cuidado de manter a distância entre as cadeiras, na própria sala de recepção, a gente não tem permitido mais do que duas pessoas dentro de uma distância considerável, né, para evitar qualquer problema. A gente já orienta a pessoa antes mesmo por telefone se ela está com alguma sintomatologia, né? E daí a gente já orienta, inclusive, até nem comparecer na consulta, a gente protela a própria consulta, né? E a gente orienta, por exemplo, venha com seu álcool gel, venha com a sua máscara. Se por um acaso você não tiver máscara na clínica, a gente fornece. Então, a gente está dentro de todo de todos esses cuidados justamente para evitar com que a coisa ela venha a piorar, né? E assim, claro que a gente tem as pessoas elas ainda estão com um pouco de receio de sair de dentro de casa, né? Isso é uma coisa normal, né? Mas devagarinho a gente vai voltando ao normal, a gente vai voltando ao que deve ser, né? Na verdade, né? Vida normal ela tem que chegar, né? Não tem como ficar em casa sem absolutamente nada, né? A gente que é músico, né? Cara, eu tô louco por entrar em bar para poder tocar, né? Eu não aguento mais ficar em casa, cara. Eu tô enlouquecido, né? Sabe que eu ia começar a te apresentar, acabei pulando, tu entrou, mas além de dentista, a gente, além de estar na área da saúde, né, nós dois, ele na odonto e eu na farmácia, ele é um grande cantor, canta na noite, tem banda, e eu, no momento, não estou mais, mas toquei muito tempo na noite, então a gente se identificou bastante por isso, né? E Sim, dá uma sim, saudade mesmo, né? com certeza, cara, É com chato só tocar certeza. em casa, né? Assim, para te ter essa ideia, isso já faz mais de mês, cara. Eu tinha 2 shows marcados, eu tive que desmarcar. Então eu tô assim, me coçando, Ah, né? imagina. Me coçando. Inclusive, tinha até comentado com alguns colegas, cara, vou fazer algumas lives, mas em princípio nada é de música, mas uma hora eu vou cantar alguma coisa de música para vocês, eu vou avisar, né? Então, segue o baile, vamos falando sobre É isso aí, tem que saúde. usar a tecnologia a nosso favor, né, Ricardo? Exato, exato, sem sombra de dúvida, né? Isso aí é uma coisa muito particular dentro dessa nossa área, né? Isso Enfim, aí. então assim, para quem não me conhece, né? Eu trabalho com odontologia já há mais de 20 anos, né? A minha área ela é basicamente exclusiva à cirurgia, eu trabalho com cirurgia, não digo não digo que exclusivamente, mas assim, a minha área central ela é a cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, mas eu também estou dentro da área da estética, na micropigmentação, dentro da própria laser terapia, né? E agora também na harmonização orofacial, né? Então isso é uma coisa muito bacana porque eu vejo essa área cada vez mais sendo complementada. Isso era uma coisa que eu estava falando, inclusive ontem, numa live com alguns colegas, falando sobre ácido hialurônico, falando sobre aquilo que a gente menos, que na verdade os dentistas menos gostam, que é justamente a parte química, né? Cara, eu tava falando de BDDE, tava falando de ligação, cara, e às vezes eu parava assim, ó, pessoal, eu tô conectado com vocês porque ninguém pergunta nada, ninguém fala nada, cara. Eu tava falando, parecia que pro limbo, sabe? Então era uma coisa bem interessante. E a gente tem que saber, né, cara? A reologia de materiais é uma coisa bastante interessante. E hoje está fazendo parte, inclusive, da minha segunda monografia de especialização, né? Então, é uma coisa bem interessante, né?
uma coisa que eu fico bastante contente, na verdade, dentro dessa área estética, é poder estar conversando com pessoas de diferentes áreas, né? Com biomédicos, com dentistas, com farmacêuticos, né? Então isso é uma coisa muito legal, porque a gente se vê cada vez mais unido, e isso é uma coisa muito legal, muito bacana, né? Essa nossa pandemia, essa nossa quarentena nos tem feito, vamos dizer assim, uma mudança considerável. E hoje eu tenho, cara, além da minha agenda de consultório, a minha agenda financeira, a minha agenda de lives, né? Que é uma coisa, assim, totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado a trabalhar, né? Tem que Então, hoje, acostumando, né? Porque é a tendência, né, Ricardo? exatamente, essa é a tendência, né? Não adianta, né? E hoje o nosso tema basicamente é os nossos cuidados com os peelings, né? Exatamente. Mas eu só queria falar uma coisa antes que tu falou, bem, bem importante, Claro. que essa parte da multiprofissionalidade na área da estética é fundamental para a gente ter Uhum, o melhor resultado para o paciente. Por quê? certo. Não adianta nada a gente fazer um peeling, fazer um tratamento, um procedimento maravilhoso no consultório e a pessoa não faz uma dieta, não faz exercício, não usa um protetor solar. Então, as Exatamente. outras áreas que estão envolvidas, no caso, eu falei, exercício físico, profissional de educação física. Nutrição, né, prescrever uma dieta, usar um protetor solar, manipulado numa farmácia. Então, a gente tem que juntar as forças para ter mais resultado, entregar melhor resultado para o paciente. E é isso que vai Com fazer a diferença no certeza. tratamento. Com Né? certeza, cara. Então, muito legal essa observação. Uhum. Sabe que isso é esse documentário, cara, ele é muito pertinente, porque eu vejo isso, a gente da área da odontologia que está, vamos dizer assim, nós estamos engatinhando dentro da parte estética, porque a harmonização orofacial, ela é extremamente recente. Ela é muito recente, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensando, mas dentista pode fazer peeling? Pessoal, pode. Hoje pode, porque a gente tem um amparo legal que é justamente o surgimento dessa nova área da odontologia, que é a harmonização orofacial. E que muitas vezes o pessoal não entende. Às vezes o pessoal vai no nosso consultório perguntando: o que eu posso lhe ajudar? Eu vim fazer harmonização facial. Mas a Mas é harmonização facial é uma série de coisas, né? muito E dentro. noção, claro. Exatamente. Essa sacada aí é muito importante, porque principalmente para os nossos telespectadores, que são, a maioria são pacientes, claro que tem profissionais também que nos acompanham, mas a grande maioria são pacientes que buscam na farmácia as Perfeito. formulações para melhorar a estética, fazer um lifting facial global, mas algum Perfeito. clareamento pontual, mas não tem muito noção de como que é um procedimento estético, às vezes não entende o que é um Perfeito. peeling, às vezes não entende o que é um microagulhamento, às vezes não entende que é um processo, são protocolos que levam processos, e por isso que são individualizados. Quanto mais, cada pessoa tem um Perfeitamente. organismo, a gente não pode passar o mesmo procedimento para todo mundo, que cada um vai ter uma resposta diferente. É tipo de Com pele, certeza. a tom da pele, é idade, é gênero, é peso, Com são várias certeza. variáveis que vão influenciar no, Com no certeza. desenvolvimento do protocolo e nos resultados, né? Então, Com isso aí é muito certeza. importante e é legal a gente clarear aqui para o pessoal que está assistindo o que é no consultório. Então, por favor, fala aí para o pessoal que está caindo de paraquedas. O que é um peeling? Perfeito. Só queria antes dar um oizinho para minha querida Daniela Gelen, minha aluna de graduação, de especialização, cirurgiã bucofacial, excelente profissional. Eu vivo falando isso sempre dela, né? Não adianta, né? É uma coisa impressionante, tá? Beijo pra ti, guria, legal te ver aí presente aí. Tu vê que cada dia eu falo de uma coisa totalmente diferente, né? Às vezes o pessoal acha, o cara vai falar de cirurgia. Não, eu tô falando de diferentes coisas, né? E a minha monografia não é de cirurgia, por incrível que pareça, né? Então, é uma coisa bem interessante.
né? A gente apresenta camadas, tá? E cada camada da pele ela tem a sua função específica, tá? A gente tem inúmeros fatores intrínsecos, ou seja, do nosso corpo, e fatores extrínsecos, que são aqueles que nos atingem. Sol, fumo, né? Hábitos nocivos. E tudo isso promove o quê? Envelhecimento, né? Envelhecimento da pele, tá? O que na verdade o peeling ele é? Ele é um processo, tá? Eu até tinha feito até uma, uma apresentaçãozinha rápida aqui, de vez em quando eu vou dar uma mudada aqui para aquelas pessoas que na verdade não entendem muito bem, ó. É um procedimento que renova a pele por meio de descamação. Só que essa descamação, pessoal, não significa que a pessoa ela vai cair a cara. E muitas vezes o processo descamativo, ele é o quê? Ele é um processo descamativo muito discreto, né? A pessoa nem sempre ela vai observar, cara, tá descamando a minha pele. Não, ela tá sofrendo um processo descamativo e ele, na verdade, ele acontece e ele é indicado para quê? Para tratamentos de sinais de envelhecimento, para resolver problemas de mancha de pele, muitas vezes e não identificadas como principalmente as melanoses solares, que são diferentes daquilo que a gente chama de melasma, tá? A gente não vai entrar acho que em grandes considerações com isso, eu acho que só melasma é um tema que a gente pode passar, né, uma tarde inteira falando, cada um tem 20 mil protocolos para poder se abordar. Oleosidade excessiva, né, tratamento de acne, manchamento escurecidos, ou seja, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, cicatrizes hipertróficas, enfim, diferentes coisas que, na verdade, a gente faz. Não é simplesmente chegar e, eu vim aqui fazer um peeling. Eu tive uma cliente uma vez que ela ligou lá para o consultório, eu acho muito engraçado essas coisas que acontecem. Doutor, eu quero saber quanto é que custa um peeling. Cara, como assim? Né? Não, eu tenho uma festa hoje à noite e eu quero fazer um peeling. Se não, minha senhora, não é bem assim. Eu preciso lhe examinar, eu preciso olhar a sua pele, eu preciso saber o que é indicado, eu preciso saber aonde a senhora vai, o que a senhora vai fazer, né, para que eu possa lhe indicar um peeling. Então eu não quero saber. Então, assim, então as pessoas elas acham que assim, eu vou chegar e vou fazer um peeling e tá tudo certo, é uma maravilha. E não é assim que funciona. A gente tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar a pessoa e a gente tem que a gente tem que fazer uma avaliação individual de cada um, né? A gente tem procedimentos, por exemplo, que contraindicam os peelings. Gravidez, uma pessoa que ela não faz uma fotoproteção adequada, uma pessoa altamente estressada, com escorações neuróticas, alguém que esteja fazendo uso de um tratamento com isotretinoína oral há menos de 6 meses, que é um análogo da vitamina A. Se eu estiver falando bobagem aí, tu me corrige aí, tá bom, Dimas? Cicatrizações deficientes, pessoas com formações de queloides. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação clínica da pessoa. Quando você vai num médico, você não reclama ou não pergunta nem o preço, se você não tem nenhum esqueci o nome agora, né? Nenhuma cara, esqueci o nome. Eu não tenho um plano de saúde, né? Não tenho um plano de saúde. Cara, tu nem pergunta muitas vezes o valor, tu vai lá, tu paga na bucha e deu. Pessoal, a consulta mais difícil de ser realizada é a primeira consulta. Não adianta. A gente perde tempo. A gente fica 1h30 muitas vezes conversando com uma pessoa e ela acha que aquilo ali tá tudo certo, né? Tá dentro do pacote free falling.
né? Então a gente tem contraindicações, sim, dos procedimentos. Mas, de uma forma geral, o que o peeling ele vai fazer? Ele vai remover aquela camada superficial de pele morta, né? Vamos dizer assim, descamada, tá? Se eu não me engano, a gente descama em torno de mais ou menos 2,4 gramas ao dia, algo mais ou menos assim, eu tenho algo mais ou menos anotado, né? Meu Deus, esse É, dado. se eu confirmar isso aí, eu te passo depois, né? Então a gente serve para fazer o quê? A renovação do extrato córneo. A nossa pele ela vai se tornar mais fina. A gente vai remover aquela camada de células mortas e, inclusive, facilitando o quê? A permeação de produtos muitas vezes utilizados de forma domiciliar, né? Então, para que serve o peeling? Ele renova a pele. Ele serve para renovar a pele, para amenizar a ruga, para clarear a pele, né? Para eliminar mancha. Então, o nosso peeling ele vai depender muito daquilo com o qual o cliente ele quer. Qual é que é o motivo que ele está ali? Daqui a pouco ele está ali para fazer um tratamento de pele, mas você está observando que o cara está cheio de cicatriz de acne, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação, conversar com a pessoa e explicar para ela o porquê que ela está aqui, o porquê que a gente está conversando sobre peeling, e muitas vezes não é só o peeling que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um preparo da pele. Essa Muito pele bem. ela tem que ser muito bem preparada, tá? Porque na verdade a gente vai promover uma certa agressão na pele, né? O Brasil, eu estava dando uma lida agora semana passada, ele é um dos poucos países no mundo em que existe a liberação de óleos essenciais baseados, na verdade, em plantas, principalmente frutas, né? A gente tem o óleo de apricot, né? Que a gente usa, né? Inclusive, se eu não me engano, quando eu fui fazer o meu curso de habilitação de laser terapia, eu acho que foi uma das coisas que eu acabei levando aí da Manipura. Acho que tu estava viajando, acho que tu estava em São Paulo, enfim, né? E acho que tava um momento meio conturbado, a gente não conseguia se encontrar direito, Sim, ano né? passado foi bem complicado, né? Óleos essenciais são muito utilizados na estética para usar em casa, para usar. O pessoal faz muito argila, clareamento com óleos essenciais com argila e os óleos essenciais em casa, no consultório, é muito utilizado, cada um com uma finalidade, o calmante, clareador, rejuvenescedor. A gente trabalha com uma série de óleos essenciais e é muito interessante, o estudo de óleos essenciais é muito complexo. É Muitas muito variedades, difícil. muitos tipos diferentes. Com certeza. Sabe que assim, ó, cada vez assim que a gente conversa a respeito de estética, não digo só de peeling, mas digo assim, de rejuvenescimento de uma forma geral, cada vez mais eu vejo que eu aprendo mais coisa e às vezes eu fico, às vezes, até mais perplexo. Tá, mas eu posso usar isso, mas eu poderia usar aquilo? Será que eu poderia usar tal coisa, né? E assim, ó, uma coisa que é muito bacana, assim, ó, e assim, ó, eu digo a todos que estão nos assistindo, pessoal, tenham em mãos uma pessoa como eu tenho, por exemplo, o Dimas. Volta e meia a gente está conversando, né, Dimas? Volta e meia, ó, meu, tô passando aí na farmácia aí, que por um acaso é atrás do consultório, né? Ó, Sim, tô dando uma passada aí pra gente trocar uma ideia aí, tomar um café aí, porque eu tô com algumas dúvidas aí, em algumas coisas agora aí, vale a quero ver. distância, né? É, Tá tudo online exatamente. agora. Pois é, então, Exatamente. o que eu sempre falo, isso aí é muito legal, porque eu até boto uma hashtag brincando, mas o fundo é esse, né? Um Uhum. farmacêutico para chamar de seu. Porque a gente estuda profundamente farmacotécnica, química, procedimentos, então a gente tem uma noção muito ampla de variações, de possibilidades, e muitas vezes o profissional que
que está ali com o paciente, clinicando, ou vai ver qual o melhor protocolo, tem uma patologia associada, e às vezes, qual que é o melhor procedimento, qual que é o melhor protocolo, qual que é a melhor alternativa. Então, aí entra o farmacêutico com sugestões de fórmulas, com sugestões de ativos, com sugestões às vezes, uma forma farmacêutica diferenciada, com uma liberação mais rápida, vai fazer a diferença na efetividade do tratamento. Então, essa troca que a gente tem, às vezes vai lá, o doutor Ricardo é vizinho nosso, né? O consultório é atrás ali da farmácia. Mas, às vezes, por mensagem, por e-mail. Então, a gente sempre troca bastante informações, e essa é uma das minhas atribuições, essa parte técnico-científica, digamos, uma consultoria técnico-científica dos profissionais para trabalhar com segurança dos pacientes, para ter uma consistência no tratamento, para embasar da melhor maneira. Então, a gente já faz esse trabalho há bastante tempo. Isso é muito legal. É sempre... A última vez que o doutor foi lá na farmácia foi lá no laboratório, né? Então, conhecer lá os nossos procedimentos, como é que a gente... Conhecer um laboratório que eu não conhecia, né? Eu não conhecia antes, eu conhecia só aquela parte inicial ali, onde as meninas estão ali trabalhando ali, e te encontrava sempre na correria, porque a gente tá sempre na correria, né, cara? É impressionante, né? Sempre, é impressionante. Muita função. Aí a gente mostra lá como é que são os nossos procedimentos, controle de qualidade, como é que são as bases, diferentes bases, né? Porque às vezes a gente fala, mas quando a gente enxerga, tem conhecimento diferente, né? Então, melhor experiência é ir lá no laboratório. Então, quem tiver assistindo, for profissional, tiver interesse, também fala aí, chama inbox, a gente pode combinar uma visita, que é bem interessante, é um conhecimento bem bacana, ver como é que é feito uma fórmula, como que é desenvolvido um controle de qualidade, enfim, é um conhecimento bem bacana para subsidiar, né, muito legal. O atendimento. Uma coisa, cara, que nós temos que combinar, na verdade, né, é o nosso encontro, que na verdade acabou sendo adiado em virtude, né, do que está acontecendo no planeta aí, né? Mas a gente, em breve, teremos talvez uma data, né? Quem sabe, né? Logo, logo, né? Esperamos, né? A gente tinha pré-marcado do nosso encontro da Manipura, a gente todo ano faz, e a ideia seria em junho, só que quando eu estava finalizando para lançar, entrou a pandemia, daí eu segurei, resolvi não fazer. Sim, então, provavelmente vai ser para o final do ano, uma coisa assim, eu vou só esperar, agora como a gente está voltando aos pouquinhos, né, então vou deixar agora dar uma esperada, e aí a gente fecha uma data, porque a gente tinha falado sobre uma das palestras, seu Ricardo, era intercorrência. Então, o Dr. Ricardo ele é professor de harmonização orofacial e fala muito sobre intercorrências. Então, eu queria aproveitar e falar que intercorrência só não tem quem não faz, certo? É uma grande possibilidade e não adianta o profissional se apavorar, porque ele tem que ter conhecimento técnico. E a gente, quando entrei na parte da estética, em dermatologia, eu acabei aprendendo muito, porque eu não sou da parte clínica, eu não trato pacientes, o meu foco é formulações. Mas eu acabei tendo que aprender muito sobre procedimentos, sobre peelings, como é que é feito um peeling, como é que é feito um microagulhamento e as intercorrências. Então, inclusive, eu comprei um livro, trouxe aqui só para mostrar, que não sei se você conhece, que é Conduta nas Complicações e Procedimentos Estéticos. Então, isso aqui é um guia bem bacana, porque, assim, a gente tem que ter segurança no que faz. Não é não fazer, mas é fazer com critérios, fazer com... O doutor falou agora. O conselho respalda, o conselho de odonto respalda, dá uma base, os dentistas têm um conhecimento muito profundo sobre toda a pele, todo o rosto, toda a fisiologia. Então, isso é muito importante, essa base. Então, a gente, na parte da farmácia, a gente tenta auxiliar ao máximo com conhecimentos, com fórmulas, com sugestões, para poder o pessoal trabalhar da maneira mais tranquila possível. Né? Fala um pouquinho da tua experiência aí dando aula sobre intercorrências, o que acontece quando tem uma intercorrência. Vou me apavorar. Como é que é? Explica aí um pouquinho aí para o pessoal que não conhece muito. Cara, acontece de tudo, cara. Se eu for contar de tudo que eu já atendi, é algo... chega a ser, às vezes, até assim, meio fantástico.
Porque, vamos dizer assim, dentro da equipe ao qual eu trabalho, dentro da Odus, né? A Odus, ela é uma escola em que eu estou trabalhando com pós-graduação, que ela tem basicamente 3 polos. Ela tem um polo aqui em Porto Alegre, tá? E ela tem mais 2 polos, um polo em Brasília e um polo em Londrina. Né? No polo de Porto Alegre aqui, eu trabalho junto com outros 2 professores, né? Um dos professores é de Igrejinha e eu tenho uma outra professora que é a professora coordenadora, na verdade, que ela mora em Farroupilha. Então, cara, o cara de Porto Alegre tá aqui, né? Eu tô do lado, eu pego o carro aqui, eu tô a 5 minutos. Então, o que eu às vezes atendo, né, dentro de uma tipo de um desespero, às vezes, pessoal, ó, doutor, o senhor tá por aí por um acaso para, né, Vem lá no nos meu, ligado? dar uma assistência aqui, que a gente está com uma situação aqui que a gente precisa aqui ter um, um amparo. Não, não, beleza, deixa eu tentar aqui me organizar aqui, daqui a pouco eu dou uma passadinha aí e a gente dá uma conversada aí, eu dou uma conversada. Então, normalmente, os pacientes, eles já mais ou menos me conhecem, né? Em virtude de que ali, para mim, ali tem sido quase que com uma segunda casa, né? Focando só um pouquinho só nessa parte de peelings, né? Que eu acho que é uma coisa bastante importante da gente pensar, como tu mesmo colocaste ali, Dimas, assim, ó, a gente não pode se apavorar, né, com algumas coisas. Porque, assim, ó, dentro dos peelings, vamos assim, ó, a gente tem peelings físicos, a gente tem aqueles peelings enzimáticos, e eu acho que os mais perigosos, talvez, que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, são os químicos, né? Os químicos talvez sejam os peelings, assim, talvez mais preocupantes no sentido de que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai fazer a aplicação. E quanto maior, na verdade, for a concentração e vamos dizer assim, a, a agressão daquele peeling, mais a gente tem que ter cuidado com a pele do nosso cliente, né? Porque a gente tem pessoas com diferentes tipos de sensibilidade. Tem gente que tu vai lá, que tu bota ali mata 20% lá, o cara tá dando risada, não tá nem fazendo nada. Agora tem Sim. gente que você mal encosta e a pessoa tá dizendo, cara, pode parar que eu não aguento. Não tem como, sabe? O Então a gente limiar tem. da dor da pessoa. Né? Cada Exatamente. um tem uma sensibilidade. Exatamente, né? A gente tem ali aqueles níveis, na verdade, de limiares de dor, né? Que a gente tem que tentar. É muito difícil, muitas vezes, a gente fazer uma análise mais direta quanto isso. A não ser que a gente atenda a pessoa por vários momentos, né? Mas, assim, dentro dos peelings químicos, a gente tem, nossa, Enes, né? Tu é um cara que pode me dizer milhares, assim, que às vezes já nunca ouvi falar. Mas assim, dentro do pouco que eu conheço, a gente tem o quê? Solução de Gessner, que a gente tem a base de ácido retinóico, salicílico, a Resorcida, a gente tem, hoje está em muito moda a própria gluconolactona, né? Então, Uhum. muito na moda, né? A gente tem ela aí. Mas assim, lá na escola a gente usa muito mesclas de procedimentos, principalmente de microagulhamento associado com aplicação de ativos, e muitas vezes esses ativos são ácidos. E a gente usa muitas vezes ata 10%, ata 20%, né? Dependendo muito da necessidade da pessoa e do que a gente vê, na verdade, clinicamente a gente indica, né? A gente sabe que para esse tipo de ácido, né, o ácido tricloroacético, né, a gente tem que ter na mão sempre uma água bicarbonatada, que ela tem que ter um certo percentual, e a gente tem que estar sempre de olho, observando o que está acontecendo com essa pessoa. Porque daqui a pouco, assim, cara, tô com a pele sendo queimada, né? E tu vai ter que agir, né? E nesse momento a gente não pode, na verdade, ter nenhum
nenhum desespero, né? A pior coisa é tu tá na mão de alguém e tu olha pra pessoa, a pessoa tá mais desesperada do que tu, né? Muita Então isso hora nessa calma, né? Tem que manter a é calma. muito hora nessa calma. A gente tem que estar com muito cuidado. A gente tem ali os ácidos retinóicos, né? Que normalmente eles são aplicados de uma forma através de uma máscara que normalmente ele permanece em torno de mais ou menos entre 4 a 6 horas. A gente sabe que muitas vezes ele até é um tanto autolimitante, né? E outros ácidos aí, tá? O que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, é na questão da indicação, né? Indicar o ácido mais adequado, na sua concentração mais adequada, e eu acho que essa nossa conversa, eu acho que ela é muito interessante, né? Então a gente indicou para uma pessoa, a gente falou para ela que a gente precisa preparar essa pele. O que significa esse preparo de pele? A gente tem que limpar bem a pele, a gente tem que, né, ter uma boa antisepsia daquela pele. Muitas vezes a gente pode usar o quê? Um ácido glicólico, que ele é um ácido relativamente leve. Eu gosto muito de Uhum. usar ácido glicólico, tá? Para poder fazer preparo, mas a gente tem outras alternativas aí também, né? Enfim, o preparo, a limpeza dessa pele, ela vai ser fundamental, né? E hoje, nessa época de, vamos dizer assim, pandemia, né, a gente tem que ter muito mais cuidado. Né? A gente tem que ter muito mais cuidado. Então a gente tem que limpar muito bem a pele, a gente tem que orientar a pessoa, inclusive a vir sem maquiagem, né? A gente tem que dizer, ó, você vai vir, nós vamos fazer um preparo, a gente vai te preparar, a gente vai fazer a aplicação de certo produto, vai ter que ter alguns cuidados, a gente vai ter que ter, eu tô cuidando que a gente ainda tem mais uns 20 minutinhos, é isso? É Acho que é isso. isso. Deixa eu Tá, confirmar. tá. Então a gente tem que orientar bem a pessoa que ela tem essas necessidades. Ela vai ter que evitar sol, ela vai ter que evitar calor, né? Porque tudo isso vai agredir, né? Vai ajudar em uma certa agressão. Então a gente tem que orientar ela que assim, aqui, muitas vezes ela acha que vou fazer aqui, vou sair, vou dar a minha banda, vou lá para minha festa que eu tenho casamento, eu tenho isso aqui, mas ela tem que saber que ela vai sofrer um processo de descamação, que vai ser muito variável, ela pode ter um ressecamento na pele, tá? Ela pode ter uma sensação da pele repuxando, dependendo do que você for utilizar. Ela pode ter um vermelhão na face, ela pode ter um eritema bastante importante, ou pode ser um pouco mais discreto. Ela pode ter coceira, né? Então ela pode ter uma sensação bastante desconfortável na pele. Não é tão comum, mas pode existir febre também, né? Então é uma coisa que a gente pode, na verdade, orientar. Bom, acho que eu já falei já da descamação. Ela pode ser leve, mas ela pode ser bastante intensa. Então a gente tem que saber orientar essa pessoa e saber orientar ela que logo depois do preparo da pele, né? Ela já vai vir de casa mais ou menos preparada. A gente vai preparar ela, a gente vai fazer o procedimento em si, a gente vai utilizar produtos específicos. Tudo tem um tempo e tem uma sequência lógica para a coisa acontecer. Terminou o procedimento, normalmente a gente vai orientar um home care, né? O home care, ele é uma coisa fundamental dentro da questão do nosso peeling. E a cada necessidade, a cada tipo de peeling, a gente vai orientar um ou outro determinado home care, né? A pessoa vai fazer um tratamento de peeling para melasma, basicamente. Vamos dizer assim, um peeling à base de vitamina C, né? Algo que realmente vá uniformizar a pele, né? Porque isso incomoda ela. A gente já vai ter um certo produto, ou a gente vai prescrever um produto específico para que ela utilize, né, dentro de um período, né, que muitas vezes até pode ser até
forever, né? Dependendo da situação em que ela se encontra, né? Mas, assim, alguns cuidados pós-procedimentos que a gente pode orientar é, principalmente, compressa fria, né? Porque muitas vezes ela sente, né, aquele calorão. Uma coisa muito bacana de que a gente encontra muito, a gente sabe que fórmula de vó a gente nunca pode esquecer, né? Se a avó falou, é porque tem alguma coisa, né? Chá de camomila é uma coisa muito bacana, né? Chá de camomila funciona muito bem, ela é uma substância, calmantes. Inclusive, a gente usa muito dentro da área da odontologia, quem só faz odontologia, inclusive, para lubrificar a cavidade bucal em certas situações que a pessoa ela tem xerostomia ou menor quantidade de saliva. Interessante, então, não conhecia essa. Esse uso do camomila é extremamente anti-inflamatório, calmante. Exatamente. O chazinho deixa geladinho depois para ficar a pele ardendo, é melhor geladinho. Vai lá. Ele é muito bom para isso, tá? Então, dentro da área da estomatologia, né, da parte de patologia oral, a gente trabalha isso. E uma coisa também que é importante, se a pessoa estiver em casa daqui a pouco, isso é muito comum a gente ter o quê? Um sabonete suave, né? Algo que não seja muito agressivo, algo que seja principalmente próximo à neutralidade, né? A gente consegue, inclusive, ter um resultado bastante legal. Então, um sabonete facial neutro, uma água termal é interessante, né? A gente vê o pessoal usando bastante. Fazer a fotoproteção solar, isso é fundamental. Não adianta fazer o procedimento e, ó, né? Tô indo lá, saio caminhando. Né? Exatamente, né? Porque a gente vai ter uma agressão maior. Cara, eu acabei de descamar a pele da face. E daí eu vou receber o quê? Raio UVA, UVB, né? Que vai agredir a minha pele. Então, a gente tem que saber orientar essa pessoa a esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que é importante a gente orientar não somente as questões do que usar, mas o que não usar em hipótese alguma, né? Tem gente que adora usar ácido em casa e às vezes tem aquela sequência lá, né? E um dos caras principais que a gente vê lá é o ácido retinóico. Pelo amor de Deus! Jamais nicht, tá? Das ist verboten, tá? Proibido. Não se pode utilizar ácido retinóico de maneira alguma, tá, pessoal? Então, a gente contraindica, tá? Ele é contraindicado. E o próprio ácido glicólico, apesar de ele ser desenvolvido em concentrações menores, normalmente a gente tem concentrações de cerca de 10%, eu não sei se tem algumas outras concentrações mais utilizadas aí. Na casa é até 10%, para usar em casa. Né? Mesmo o ácido glicólico para pós-procedimento, ele pode ser irritativo para a pele, né? Tanto é que a gente, inclusive, até orienta, e uma coisa que eu tenho sempre junto para poder fazer procedimentos, tá? É um fluido hidratante. Um fluido hidratante que daqui a pouco eu posso estar aplicando um ácido glicólico e a pessoa, opa, estou sentindo uma certa ardência. Ou não, paramos por aqui e vamos dar a sequência, né? Tá? E uma outra coisa que eu queria falar era com relação ao ácido salicílico. Também é uma outra substância que a gente não deve, em hipótese alguma, utilizar, porque é extremamente agressivo e a gente tem que orientar, né, o nosso cliente com relação a isso. Uma das piores coisas que eu vejo em clínica, tá? Assim, depois desses 21 anos aí de formação que eu tenho, além, né, de todos os 5 anos e meio dentro da universidade, então são quase 27 anos aí. Pessoal, quanto menos a gente orientar a pessoa, ela mais vai te incomodar. Então, o que é fundamental? Orientem, tá? Se você pegar lá e tiver algo escrito
né? E entregar isso para a pessoa e dizer, ó, tá aqui, ó, tu vai ler isso aqui, tá? Ó, tô aqui, ó, eu tô te entregando isso aqui, ó, aqui diz tudo que tu precisar. E se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo, você menos vai ter problema, tá? E um dos problemas que a gente pode ter, inclusive, dentro, vamos dizer assim, dos peelings, é uma situação de uma queimadura, né? É uma situação de uma queimadura. Ou mesmo também a gente pode ter aí, quem sabe, uma hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Que aí a gente vai ter que tratar, e a gente sabe que muitas vezes o tratamento de uma hiperpigmentação pós-inflamatória não é uma coisa muito simples de ser feita, né? A gente tem vários outros procedimentos que não peeling, como por exemplo, um procedimento que eu adoro muito de fazer é a eletrofiguração, né? O famoso jato de plasma. Eu acho que ele fantástico, fantástico. Eu adoro trabalhar com eletrofiguração, né? Inclusive, dou curso sobre eletrofiguração, tá? Não é querer se gabar, mas eu tenho um conteúdo muito grande em tratando de eletrofiguração. Poderia falar aí 8 horas só sobre esse procedimento, tá? Que é um procedimento que funciona bastante. Não é um procedimento caro. Deixa eu ver, estamos quase, ainda tenho ainda mais uns minutinhos, né? Fica à vontade aí, a live é sua. Estamos tranquilo, tenho 12 minutinhos. Ah, dá para falar e ainda sobra tempo ainda para a gente trocar uma ideia, né? Então, assim, a gente tem várias coisas que a gente pode utilizar para evitar esse tipo de problema. Tá? Uma das coisas que eu gosto, que eu acho extremamente importante, e eu acho que quem não trabalha ainda e que trabalha com estética deve trabalhar com luz. Porque luz é vida. Luz evita uma série de problemas. A minha área, como eu disse para vocês lá no início da live, ela é a área da cirurgia. Tá? Eu, como cirurgião bucofacial, eu sempre trabalhei com farmacologia. Estudei muito e estudo hoje sempre muito farmacologia. Tá? Dentro da área da farmacologia, quando eu fui fazer o meu curso de habilitação, e eu fiz o meu curso de habilitação com a professora Rosane Lizarelli, lá de Ribeirão Preto, tá? Pessoa sensacional, acho que é uma das pessoas que mais sabe sobre LED e laser, tá? Eu fui assim, daquele jeito, tipo, luz, luz, tá? Que eu vou saber de luz, né? Então eu fui um pouco cético e eu voltei com outra cabeça. Então a luz ela funciona de uma forma muito bacana, muito legal, principalmente a luz vermelha naquela faixa de espectro de 660 nanômetros. Ela funciona, ela evita a hiperpigmentação pós-inflamatória, tá? Ela vai te ajudar em muito, principalmente na recuperação do nosso cliente. A gente tem assim uma melhora considerável em cerca de no máximo 3 dias. Você tem assim uma recuperação de pele, aquela pele avermelhada, ela basicamente que some em 3 dias. É algo fantástico, né? Eu hoje estudo muito, tá? Porque além de trabalhar como professor de harmonização orofacial, tá? Eu estou abrindo, junto lá na ODOS, lá, depois se quem quiser se informar, tá? Um curso de laser terapia, tá? É para agora, pós-pandemia, porque agora não tem condição da gente fazer nada, né, Dimas? Então a gente está, estamos se segurando aí. Em breve. Estamos segurando, né? Mas vamos pensar assim, aí, se tratando de queimadura, tá? Vou fazer um procedimento e tive queimadura, né? Fiz uma eletrofiguração ou utilizei de forma demasiada um ATA 10 ou 20%, fiz uma queimadura importante. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para o meu cliente? Primeira coisa, calma. Calma. Não adianta sair correndo, vou ligar pro professor, vou fazer qualquer coisa. Calma, tá? Qual é que é a conduta primária em se tratando de emergência? E eu já estou adiantando um outro curso que eu dou, que é um curso de emergências médicas, que são 8 horas, tá?
a conduta primária é resfriar a região afetada. Como que eu resfrio a região afetada, tá? Pelo amor do santo Deus, não é com gelo. É Não muito é bom com frisar isso gelo. aí, né? Que pode causar uma queimadura pior ainda. Exatamente, porque a primeira coisa que eu vou pegar lá o gelo. Não, esquece o gelo. O gelo não vai funcionar. Qual é a melhor forma, tá? Água fria, água corrente, tá? Pega a pessoa lá, tá? Pega lá a água, vai passando na água corrente, mantém essa pele hidratada. A gente falou muito de hidratação. Eu preciso ter essa pele hidratada, tá? Quanto antes eu conseguir hidratar a minha pele, melhor, certo? Tá? Por quanto tempo mais ou menos eu vou manter a minha pele hidratada? Por pelo menos 15 minutos. Pá, mas eu vou botar a cara da pessoa debaixo de uma torneira com água corrente. Claro, você não vai fazer isso, mas vai, né, hidratar, vai manter lavando, vai controlar. Exatamente, né, durante todo esse período, tá? Então é no mínimo 15 minutos fazendo isso, tá? Então, gelo de jeito nenhum, tá? Essa é a primeira coisa, tá? O que que eu vou fazer em seguida, tá? Eu vou, na verdade, direcionar essa pessoa para um atendimento secundário. O que é um atendimento secundário? Um atendimento de âmbito hospitalar, tá? Por quê? Porque aí quem vai fazer o primeiro atendimento, que vai ser o médico socorrista, vai ter que fazer a avaliação o quê? De formação ou não de bolhas, né? Então, formação ou não de bolhas, aí ele vai ter que fazer uma avaliação direta, porque a pele que reveste as bolhas, ela não é normal. Ela não é normal. Ela não serve como barreira protetora. Então ela precisa ser removida. Mas não é simplesmente vai lá, vou cortar a pele e tá tudo certo. Não. Ela tem que ser removida de forma adequada. E a pessoa que ela é indicada para poder fazer isso da maneira correta é o médico socorrista. É o médico que está lá dentro do plantão para poder fazer isso. Por que a gente diz isso? Porque aquele líquido que existe dentro da bolha, ele é altamente osmolar e ele vai atrair mais líquido para dentro. E o que, que vai acontecer com o nosso cliente? Vai agravar a dor. Então aumenta a dor. Então o que, que acontece? Tá? Eu preciso tratar bolha. De que maneira? Da forma correta. Fiz o meu primeiro atendimento, tá? Queimei, tive um procedimento que o meu cliente sofreu uma queimadura, tá? Que não cabe aqui a gente falar em se tratando de graus. Mas assim, o que eu vou fazer? Primeiro, vou lavar bastante com água fria durante um período de 15 minutos, tá? E vou encaminhar então para o segundo atendimento para que se dê continuidade adequada para evitar o que é a formação de cicatrizes, de hiperpigmentação. A menor coisa que você vai ter vai ser hiperpigmentação pós-inflamatória. Se tiver só hiperpigmentação pós-inflamatória, tu pode dar risada, né? O pior é tu fazer uma mancha, né? Uma coisa feia, né? Então, eu acho que em se tratando assim de cuidados, quando a gente fala sobre peeling, o que fazer, o que não fazer, né? Quais os cuidados que eu tenho que fazer. Uma coisa que é importante, proteger fisicamente o que? O globo ocular. Quem não conhece, tá? Vai lá, procura no Mercado Livre, tá? Óculos para laser. Ele é de borracha. Tá? Você vai lá, você coloca, você protege, você vai colocar um opéculo, né? Tem toda uma forma de proteção, tá? O globo ocular, ele é uma estrutura extremamente nobre e a gente tem que proteger. Agora imagina um ATA 20% caindo no olho. Deus o Eu, livre. Deus o livre, né?
Então eu acho que eu já cheguei mais ou menos ao meu final, né? Falei, eu acho que eu não digo que eu esgotei o assunto, mas assim, eu Não acho tem que como. para dentro do período de tempo em que a gente tinha para falar, né, Dilmas, que a gente falou bastante tempo, né? Acho que deu para destrinchar bastante Claro. sobre peelings, né? Bom, pessoal, assim, eu fico à disposição. Com certeza, né, Dilmas? Acredito que essa seja apenas a primeira de outras lives que eventualmente iremos fazer, né? Além do Acredito que nosso sim. evento, né? Acredito que sim. Foi uma primeira experiência, um prazer tê-la aqui. Eu queria só comentar algumas coisinhas que eu fui anotando Por ao favor, longo da sua por fala, favor, que é o seguinte: preciso. como faz a diferença a experiência da pessoa que está trabalhando? Total diferença. Então, assim, tu falou que trabalha há 27 anos já com isso. Então, assim, não é de um dia para o outro que a pessoa vai aprender a fazer um peeling. Não, é um processo. Tem que fazer, tem que aprender, tem que fazer um estágio, tem que depois começar a aplicar. Então, é um processo que requer um aprendizado, um estudo muito grande. Olha só, mesmo depois de tantos anos, segue ainda estudando. Então, e até porque cada dia tem ativos novos, tem formulações novas, tem possibilidades novas. A gente estava conversando semana passada ou na outra semana sobre fotobiomodulação. Olha quanta coisa tem aí, né? Os peelings fotoativados. Então, tem muito material, tem muitas possibilidades da gente tratar o paciente com excelentes resultados, mas sempre com segurança, porque a experiência é o que traz a maior segurança para a gente. Não, porque é que eu falei lá no início, só não tem intercorrência quem não faz. Exato. Eventualmente vai acontecer algum processo, algum desvio, alguma coisa, e tem que manter a calma, tem que saber o que fazer. Não é, meu Deus do Exatamente. céu, não devia ter feito. Não, peraí, vamos lá, somos profissionais da saúde. Como que se lida com o paciente agora? Sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter uma cautela e ter essa troca, é muito importante. Com certeza. E Não, e eu queria. outra, não sei o que fazer. Eu tenho que ter alguém que me ajude ou que saiba fazer e que possa me dar assistência, né? Claro, Isso é uma coisa, exatamente. isso é uma coisa fundamental. Uma coisa que eu vivo falando assim, Dimas, assim, ó, cara, que legal, Bato, tem aí um tempo bastante grande, mais de 20 anos de experiência, enfim. ah, mas assim, dessa mesma forma, eu me sinto cada vez mais, vamos dizer assim, a necessidade de ir atrás de assuntos, de estudar, sabe? Ah, eu sempre digo que eu não sou dono da verdade, tá? Eu acho que humildade, eu acho que é fundamental para todo mundo, tá? A gente sabe que tem muita gente aí que está se formando recentemente e está se achando, né, a galinha dos ovos de ouro, dos ovos de ouro, né, a última bolachinha, né, recheada, né. Isso eu vejo frequentemente. Ontem, né, eu tive uma situação bem desagradável, né. Mas a vida é assim. E a gente só aprende o quê? Fazendo, né? Tomando na cabeça, né? Discutindo, conversando com as pessoas. E eu acho que isso é extremamente válido, né? Claro. Te cortei, por favor, Muito bem. continua a tua. Não, é mais ou menos isso. Eu só queria colocar mais uma coisa, que os peelings, a gente quer, é uma coisa meio geral, a gente quer promover a descamação da pele para Uhum, rejuvenescimento. Muitas vezes perfeito. clareamento, melhorar cicatrizes. Mas existem alguns ativos hoje, que eu falo muito quando eu dou aula de prescrição estética, que a gente Uhum, quer, o foco é clareamento, a gente não precisa exatamente trabalhar com descamação. A gente pode trabalhar perfeito. não descamando. E Perfeito. então isso aí vai ser uma próxima live. Agora me marcou aqui o Insta, a gente tem 20 segundos para falar. Palavras finais, doutor. Tá. Palavra finais. 20 segundos. Muito obrigado.
Tá, te agradeço muito por essa oportunidade de estar falando de um assunto que, assim, para mim, assim, eu acho que é um dos assuntos mais difíceis de se discutir,